Tudo que eu quero ser é um crente de verdade. Tudo que eu preciso ter. Graça e paz, queridos e amados irmãos. Pastor Robson Vasconcelos aqui no seu canal Graça Abundante, aqui no YouTube, canal Graça Abundante. Amém? Queridos, hoje nós vamos estar fazendo mais um vídeo sobre a série Profetas de Redes Sociais. Eu vou procurar ser o mais rápido possível, vou me deter mais na palavra de Deus, porque, queridos, Deus tem me incomodado muito, o Espírito Santo tem me incomodado muito com as aberrações que eu tenho visto, principalmente no Facebook. Pessoas ludibriando, pessoas enganando, pessoas brincando com o Evangelho, pessoas dizendo que estão profetizando, e eu vejo um monte de pessoas indo atrás desses profetas de rede social que não passam de charlatões. Não passam de charlatões. São pessoas que não são nada daquilo que estão ali, né? E a verdade sobre eles é na casa deles. A verdade sobre eles é o trato dele com as esposas, é o trato dele com os filhos, é o trato dele no comércio, onde muitos compram e não pagam. Vivem uma vida atrás, como verdadeiros lobos atrás de suas presas. E eu quero ler com os queridos irmãos Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel, capítulo 14, fala sobre esses calhordas, profetas de redes sociais que estão aí enganando e ludibriando os incaucos da igreja evangélica brasileira. Sim, incaucos. Eles conseguem fazer isso com quem não lê a Bíblia. Eles conseguem fazer isso com aqueles que têm preguiça de estudar a palavra de Deus. Venha comigo que eu vou estar lendo aqui e alguns momentos eu vou estar parando para poder talvez explicar algumas coisas. Ezequiel capítulo 14. O castigo dos idólatras. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade puseram diante de mim, diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo-lhes, responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Queridos, esses profetas de redes sociais, eles conseguem fazer presas fáceis, porque essas pessoas que procuram profetas de redes sociais têm ídolos no seu coração. E o ídolo do coração dessas pessoas, na maioria das suas vezes, é a busca desenfreada por prosperidade. É a busca desenfreada por bênçãos materiais. Por bênçãos materiais. Então essas pessoas que têm esses ídolos no seu coração, buscam esses profetas charlatões de redes sociais para ouvir aquilo que justamente eles querem ouvir desses camaradas. Verso 5. Para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos e desviai o rosto de todas as vossas abominações. No Antigo Testamento, a palavra principal era convertei-vos. No Novo Testamento, João Batista chegou dizendo convertei-vos. No Novo Testamento, Jesus chegou dizendo convertei-vos. Em seguida, os apóstolos também pronunciaram convertei-vos. Mas hoje, os profetas de redes sociais só diz: venha que tem bênção. Venha que eu estou vendo chave na sua vida. Venha que eu estou vendo caneta de Deus na sua vida. Venha que eu estou vendo prosperidade na tua vida. Venha que eu estou vendo bênção, bênção, bênção na tua vida. Venha para receber bênção. É essa a palavra dos falsos profetas de hoje.
só profetizam bênçãos, só profetizam prosperidade, só profetizam mentiras. Tanto esses profetas, quanto aqueles que vão às redes sociais para ouvi-lo, precisa de se arrependerem e se converterem desse mau caminho. Verso 7, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, Senhor, responderei por mim mesmo. E porei o rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal, e o provérbio, e arrancá-lo-ei no meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta, e estenderei a mão contra ele, e destruirei no meio do meu povo de Israel. Verso 10, e levarão a sua maldade, como a maldade do que pergunta, será a maldade do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine, mas com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. Voltando, amados, a um capítulo atrás, agora o capítulo 13 de Ezequiel, a palavra de Deus diz, capítulo 13, a partir do verso 1. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores. Vou repetir. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. São profetas que só profetizam aquilo que está no coração deles, e não o que vem de Deus. Ouvi a palavra do Senhor, verso 3. Assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, seguem e profetizam pelo seu próprio espírito, e não pelo espírito do Senhor, e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subsiste as brechas, nem reparaste as fendas da casa de Israel, para estardes na peleja do dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação mentirosa, os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não o enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Verso 7. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhações mentirosas, quando dizeis, o Senhor diz, sendo que eu não falei. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como falais vaidade, e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira na congregação do meu povo. Não estarão nem nos registros da casa de Israel que se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubadas. Dizem aos que rebocam de cal não adubada, que ela cairá, e havendo uma grande pancada de chuva. E vós, ó pedras grandes de saraivas, caireis, e um vento tempestuoso a fendará. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão onde está o reboco de que a rebocaste? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, um vento tempestuoso a fenderá no meu furor, uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, grandes pedras de saraiva na minha indignação para a consumir. E derribarei a parede que rebocaste de cal não adubada, e darei com ela por terra, e seu fundamento se descobrirá, assim cairá, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor.
Assim cumprirei o meu furor contra a parede, contra os que rebocam de cal não adubada, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram. Os profetas de Israel, que profetizam de Jerusalém e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu próprio coração, e profetiza contra elas. E dize: assim diz o Senhor Jeová: ai das que cosem almofadas para todos os sovacos, que fazem travesseiros para a cabeça de toda estátua, para caçarem as almas. Esses profetas de rede sociais são caçadores de almas. Fuja desses charlatões. Eles são caçadores de almas. Porventura caçareis a alma do meu povo e guardareis viva a alma para vós? Vós me profanastes entre o meu povo, por punhado de cevada e por pedaço de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardar de vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis aí vou contra as vossas almofadas, com que vós caçais as almas como aves, e arrancareis de vossos braços e saltarei as almas que vós caçais como aves. E rasgarei os vossos véus, e livrareis o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estarão as vossas mãos para serem caçadas, e sabereis que eu sou o Senhor. Visto que entristecesse o coração do justo com falsidade, não havendo eu entristecido, e esforçaste as mãos do ímpio para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Portanto, não vereis mais a vaidade, nem fareis adivinhações, mas livrareis o meu povo das vossas mãos e sabereis que eu sou o Senhor. Uma coisa que esses profetas charlatões de redes sociais não mostram em público, sabe o que é? É que depois da palhaçada que eles fazem, depois do panavoê que eles fazem, dos repleplé, dos riplipli, dos roproplós, dos revelamentos absurdos, imbecis e demoníacos que eles fazem, você sabe o que é que eles fazem? Só que eles fazem no privado. Vão lá pedir oferta, vão lá pedir dinheiro, vão lá pedir que você faça um voto, vão lá que vocês façam uma oferta na vida deles. Me perdoe as expressões, são vagabundos que não gostam de trabalhar e querem viver à custa do povo, e querem viver à custa daqueles fracos na fé, dos incálculos na fé. Então hoje tenho duas palavras. Primeiro, para você que anda buscando esses canalhas, esses covardes, esses charlatões: fuja deles e se volte para a palavra de Deus. Busque o seu pastor, aquele a quem Deus colocou sobre a sua vida, para ser o anjo do Senhor na sua vida, para ser a boca de Deus na sua vida, o seu pastor, que conhece a sua vida. Busque a ele, honre a ele. E a outra palavra que eu tenho é para você, profeta charlatão, para você, profeta do inferno. Se você não se arrepender, Deus vai te pegar. Se você não se arrepender, Deus vai te pegar. E a Bíblia diz: ai daquele que cai na mão de Deus. Horrenda coisa é cair na mão de Deus. Igreja Evangélica Brasileira, se converta. Igreja Evangélica Brasileira, se arrependa. Igreja Evangélica Brasileira, se volte para a palavra de Deus e fuja desses charlatões em nome de Jesus. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos. Este é o seu canal Graça Abundante no YouTube. Eu sou um defensor do Evangelho. E eu desejo que você seja abençoado pelo Senhor através da verdade que liberta. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom, shalom, e até o próximo vídeo em nome de Jesus.